nós estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Marilane Moraes e te convido a embarcar nessa aventura do aprendizado comigo. Vamos dar continuidade na nossa aula sobre histórias em quadrinhos. Vamos ao cartaz fazer a leitura de uma dessas histórias? Olha só! Qual os personagens que vocês percebem aqui nesse primeiro quadrinho? Mesmo estando em preto e branco, mas nós conseguimos diferenciar. Essa aqui é a Mônica e esta a Magali. Muito bem. Vamos fazer a leitura agora da nossa história? Hi. Vou dar um susto na Magali. Pou! Ha. Te peguei. Muito bonito, hein, Mônica? Grande amiga você é. Primeiro, me dá um susto que quase me mata do coração. Depois, fica aí rindo da minha cara como ia dizendo, isso é que é amiga. Olha só, crianças, aqui no primeiro quadrinho, vocês viram o que eu falei? Vocês acompanharam atentamente a leitura comigo? Quando estamos realizando a leitura de quadrinhos, é necessário ler um quadrinho após o outro, seguindo uma linha lógica para não nos perdermos em meio à história, ok? Vamos voltar ao cartaz. No primeiro quadrinho, qual foi a reação da Mônica ao perceber que ela conseguiria assustar a Magali? Olhem a expressão do rosto da Mônica. Ela parece estar triste, ela parece estar feliz, saltitante, empolgada. O que vocês verificam aí de casa? Muito bem, nós percebemos que ela está muito empolgada e bastante feliz porque vai pregar uma peça na sua amiga. Bom, olha só, o que ela estava pretendendo? Ela estava pretendendo assustar a Magali, não é mesmo? Mas como que ela ia conseguir fazer isso? O que ela ia utilizar? O que ela usou na nossa história para conseguir sucesso nesse seu pensamento? Vamos voltar ao cartaz e observar. Ela vai em direção a Magali segurando um saco. Quando chega bem próximo dela, pou! Olha só este som. Essa palavrinha pou está sendo representado o som do estourar do saco. Bom, mas isso recebe uma palavrinha que são onomatopeias. Mas calma, vamos falar sobre elas mais à frente. Não se preocupe, ok? Vamos continuar. Eu quero saber de vocês, no terceiro quadrinho, qual é mesmo o terceiro quadrinho? Muito bem, o terceiro quadrinho é no momento em que já vemos a Magali lá no alto da árvore e a Mônica aqui embaixo. Te peguei. Observem comigo esse balãozinho aqui. Esse está significando o quê? Essa palavrinha está representando a risada da Mônica, isso mesmo. Ela estava rindo porque tinha conseguido assustar a sua amiga, certo? Agora eu quero que vocês acompanhem comigo aqui o quarto quadrinho. Vamos lá? Olha só, observem a expressão da Magali. Ela parece estar brava com tudo o que aconteceu e ela fala: muito bonito, hein, Mônica? Que grande amiga você é! Primeiro me dá um susto que quase me mata do coração. Vamos para o próximo quadro. Depois, fica aí rindo da minha cara Olhando para esse quadrinho, o nosso quarto quadrinho, nós observamos que a Magali está chateada. Ela está brava porque ela se assustou com o estourar do saco que Mônica fez. Mas, se você perceber, ela começa a modificar tanto o seu semblante quanto a fala lá no próximo quadrinho. Olha só, vamos acompanhar comigo novamente? Depois, fica aí rindo da minha cara
Vocês percebem que ela para de olhar para a Mônica e se atenta o seu olhar para algo que ela verifica que encontra na árvore. Olha só, ela percebe que a árvore está cheia de frutos e, como eu falei com vocês na aula anterior, a Magali é uma mocinha com um apetite muito grande. Ela gosta muito de comer. E aqui já muda todo o semblante e também a sua fala. E vem dizendo, como eu ia dizendo, ah, isso é que é amiga. Então, ela muda. Ela sai do estado de chateação e entra no estado de alegria, de agradecimento à Mônica por tê-la feito subir em uma árvore tão depressa com um susto e agora ela vai poder fazer o que tanto gosta, que é comer. Bom, crianças, agora eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre esses balões que nós vamos verificando em toda a história em quadrinhos, ok? Os balões, se vocês prestaram atenção, eles vão mudando as suas formas. Não se inicia essa história mostrada com um balão e termina-se com o mesmo. No decorrer da história, eles vão sendo mudados, modificados. E por que será que isso acontece? Você sabe? Bom, se você aí está pensando que depende do que é falado, você acertou. Vamos estudar um pouquinho sobre alguns balões que nós verificamos no nosso texto? Vamos lá? Vamos ao cartaz comigo no primeiro quadrinho. No primeiro quadrinho, nós temos aqui, ó, 2 balões em forma como que de nuvem e vem com 3 bolinhas abaixo direcionando para quem está falando. Mas olha só, ela estava falando para que esse balão é usado? Este balãozinho aqui é usado nesse momento e ele é nesse momento da nossa história. E o uso dele é para quando estamos pensando. Quando um personagem pensa, é usado este balãozinho aqui para identificar aquilo que ele está pensando. Ok, crianças? Então, esse foi o primeiro balãozinho que nós observamos em nossa história em quadrinhos de hoje. Vamos para o próximo, lá no cartaz comigo. Ela fica aqui rindo e falando, te peguei, te peguei. Olha só, o formato do nosso balão já sofreu outra modificação. E eu quero mostrar para vocês ele aqui na mesa mais de perto. Olha só, esse balãozinho ele entra em ação quando há uma fala bem forte e bem alta, como risos, como nós acabamos de ver que a Mônica fez, ok? Ela estava rindo em alta voz e gritando, te peguei, te peguei. E para esse tipo de fala, podemos fazer o uso deste balão. E aí, depois, entra a fala da Magali, uma fala de personagem simples. E para essa fala, nós utilizamos esse balão. Tem outros formatos também, mas esse balãozinho ele é usado para identificar falas comuns dos personagens, sem direcionar se é alto, se está bravo, se são sussurros, ok? Mas eu trouxe aqui para vocês mais 2 balões para que nós possamos observar e conversar um pouquinho. Este aqui, olha só. Nossa, professora, mas ele está se parecendo com o da fala comum. Pode ser parecido, mas existe diferença sim. Observem aqui comigo que tem 3 saídas. O que será que isso representa? Bom, crianças, esse tipo de balão é utilizado quando há a fala de mais de um personagem ao mesmo tempo. Se esse balão entrasse na nossa história, quantos personagens estariam falando a mesma coisa? Por exemplo, a frase lá, te peguei, estariam falando 3 personagens ao mesmo tempo, a mesma fala, ok? Mas não acabou o nosso aprendizado ainda sobre os balões. Olha só este outro que eu trouxe para finalizar. É um balãozinho todo pontilhado, todo tracejado, na verdade. E esse balão, ele é utilizado nas histórias em quadrinhos para identificar uma fala feita em forma de sussurro. Quando alguém chega, por exemplo, para contar um segredo, para falar algo próximo ao ouvido de algum personagem, ou até mesmo para falar algo apenas
num ritmo bem mais silencioso. Ok, crianças? Bom, agora eu te convido se você tem aí em casa gibis, observa nos teus gibis qual desses balõezinhos você consegue perceber em maior frequência. Se você consegue identificar em maior frequência o balão do pensamento, ou o balãozinho das falas em altos sons, em gritos, ou os balões de fala comum, ou os balões que identificam falas de 2 ou mais personagens. Se fossem 2 personagens, aqui estaria aparecendo apenas 2 saídas de identificação aos personagens, ok? Ou ainda, se você conseguir verificar, os balões de falas de sussurro. Bom, crianças, nós vimos na aula de hoje sobre os balões que são utilizados para mostrar as falas dos personagens. E aprendemos, depois de ler a nossa história, que eles vão mudando no decorrer da história. E por que eles mudam? Eles vão mudando dependendo do estilo da fala de cada personagem. Por exemplo, um personagem que está apresentando um momento de pensamento, mas nós, leitores, precisamos saber o que ele está pensando para compreendermos a história. Para isso, é utilizado um tipo de balão. Quando há um momento de entusiasmo, de alegria, de gritos, já entra em cena um novo balão, totalmente diferente do balão usado para o pensamento. E nós verificamos isso hoje na nossa história, não é mesmo? Iniciamos a história com um balão de pensamento. Posteriormente, nós percebemos o balão de um entusiasmo, de um grito, de uma gargalhada, quando a Mônica consegue assustar a sua amiga Magali. Bom, depois nós percebemos que entra em cena um balãozinho, onde mostra e identifica a fala de Magali, que foi uma fala simples, ela externa aquilo que ela está sentindo. Por isso, o balão mais comum usado nas histórias em quadrinhos. Mas outra coisa que também estudamos hoje foi sobre as expressões. Percebemos na nossa história as mudanças de expressões faciais. Por um momento, Magali encontra-se chateada, brava, por ter sido assustada com aquele barulho que Mônica fez com o saco. Ah, e outra coisa, qual é mesmo o barulho daquele estrondo do saco? Vocês conseguem lembrar? Pou! Esse é o som que é retratado, escrito no nosso quadrinho. Bom, crianças, além disso, nós percebemos que há alteração nos balões e também nas expressões faciais. A primeiro momento, Magali estava chateada, brava. Depois, ela muda e fica alegre, porque acaba conseguindo se alimentar, que é o que tanto ela gosta. E a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula para aprofundarmos ainda mais o nosso conhecimento. E não se esqueça que essa e outras aulas estão em nossa plataforma. É só você acessar a nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças, e até mais!